Oi, gente, sou eu, a Jennifer, de novo aqui para dar continuidade ao diário de leitura, né? O projeto que eu falei para vocês que eu tô fazendo com o intuito de recuperar meu hábito de leitura. Então é o seguinte, eu fiquei de contar para vocês como é que foi a minha experiência com o primeiro livro, né, desse ano. Já estamos em fevereiro e esse ainda é meu primeiro livro. Só que agora com um intuito diferente, né? De tentar me concentrar muito bem na leitura, viver o que eu tô lendo, né? Saber o que eu tô lendo, lembrar das informações e etc. Então é o seguinte, eu vou contar agora minha experiência aqui pra vocês, como é que foi esse começo. Comecei já de uma maneira diferente, né? Olhando o livro assim de uma maneira mais detalhada. Então, como que foi? O que eu comecei a fazer? Então, abri o livro lá, né, as informações, daí fiz aquelas anotações que eu falei pra vocês que eu faria. Então, coloquei o título do livro aqui no meu caderninho, coloquei a autora e aí, abrindo o livro, a gente vai para a apresentação. Gente, eu, não sei vocês, mas assim, nessa vida maluca, assim, de correria e tal, as últimas vezes que eu peguei o livro pra ler, eu abria, eu ia direto lá na história, eu já ia direto lá no começo, não queria perder tempo. Então, isso é uma coisa que eu parei pra pensar, que hoje eu quero fazer as coisas direitinho, né? Por partes. Então, assim, vou ler a apresentação. Comecei a ler a apresentação e cheguei à conclusão de que isso é extremamente importante. Por quê? Quando eu li o livro quando eu li o título do livro, me atraiu. Procura-se um amor. Ah, é o tema que eu gosto. Só que ali não diz muita coisa a respeito do que você vai encontrar no livro. Então, a apresentação foi me dando um esclarecimento sobre o que eu encontraria. E eu achei isso muito legal, porque eu consegui, assim, concluir, eu consegui confirmar que realmente é um livro que tem as coisas que eu estou procurando para ler, assim, tem umas coisas que me agradam, né? Então, por exemplo, daí eu fiz umas anotações também da apresentação. E eu cheguei à conclusão que a apresentação é como se fosse um trailer, sabe? Daquele filme que você quer ver, assim, você olha o trailer, assim, você fala, não gostei muito não, nem vou perder meu tempo. Ou você fala, nossa, muito legal, vou ter que assistir esse filme. Então é mais ou menos isso. É, então achei muito legal assim algumas partes que que colocaram. Na verdade, essa apresentação ela foi escrita pelos editores, então é uma opinião deles, né? Um ponto de vista deles. Então eu coloquei alguns tópicos assim sobre a apresentação. Diz que tudo no livro é feminino. A necessidade de amar em vários momentos, né? O livro traz a necessidade de amar, necessidade feminina de amar, de estar atrás do amor em vários momentos, né? Assim, em várias situações, em várias formas diferentes. Mas ao mesmo tempo, não é um livro assim só para meninas, só para mulheres. Então, homens, meninos também podem ler esse livro que vai dar uma nova perspectiva no caso. Traz uma forma poética e filosófica, eu adoro poesia e adoro filosofia, então assim, já foi, né, me acendendo, assim, falei, nossa, que legal. Então, voltando ao lado feminino, reforça mais uma vez a questão do lado feminino de todos os seres humanos, o lado questionador, os incômodos. Sabe aquelas perguntinhas, às vezes assim, a gente se questiona demais, né? E às vezes a gente fica tão preocupada, assim, nossa mente ela trabalha tanto com certas questões, daí às vezes à noite você acorda, assim, do nada, dá uma insônia e você fica com aqueles questionamentos. Então, mais ou menos isso que tem ali nas crônicas, de acordo com essa apresentação, né? Então, por exemplo, o porquê da nossa existência, questões complexas sobre os seres humanos, que são complexos, né? Questões bem pessoais. Então, diz ali que mostra coisas que o cotidiano, coisas do cotidiano que a gente quase não consegue notar. Então, se as pessoas que observam mais, provavelmente
já vão se identificar com algumas coisas ali nas histórias. Mas tem algumas pessoas assim que não têm esse costume, né, de ser tão observador. Então, para quem não tem, o próprio livro, né, as histórias, elas trazem essas notas, né, essas questões. Então, é bem interessante. E diz também de uma parte estrutural ali, né? Que o livro ele é dividido em blocos temáticos, assim, blocos bem interessantes ao meu ver. Vida, coração, tempo, cabeça, ternura, cotidiano. E todos eles abordando aspectos da vida. Eu estou num momento muito de autoconhecimento, já faz alguns anos assim, né? Essa questão assim da vida mesmo, né? De propósito, de me entender melhor as pessoas, essas questões psicológicas, então para mim fechou. Achei super interessante. Então eu falei, tô no livro certo. Aí comecei as histórias. Então, gente, são histórias bem curtinhas, é bem legal, assim, as histórias, elas têm o máximo 2 páginas, 1,5 página, 2 páginas, né, as que eu li. Deixa eu ver, 3 páginas. Então, assim, o máximo que você vai encontrar, provavelmente é isso, eu só li as 3 primeiras, porque, como eu falei pra vocês, a gente vai aos poucos, né, e eu senti, assim, que nas 2 primeiras eu estava super envolvida ali, comecei a ler e estava totalmente na história. Só que na terceira, aí meu cérebro já começou a querer dar uma, sabe? Então eu me respeitei, respeitei a minha mente, respeitei meu cansaço, falei, não, leio a terceira, né? Ainda estava conseguindo ali me manter o foco, né? Me manter no foco. Eu vou ler a terceira e por hoje é só, né? Então, li as 3 primeiras. Então, eu vou contar um pouquinho de cada uma delas, né? A primeira, ela se chama Babá. É bem interessante, é uma moça que veio do interior, ela sofreu bastante, né? Antes de vir do interior para o Rio de Janeiro, ela sofreu. Aí veio com a esperança de uma vida melhor, mas acabou sofrendo um pouquinho aqui. Normal, né, gente? Todo ser humano sofre, uns mais, outros menos. E a vida inteira da gente vai ser assim, né? Tanto quanto criança, a gente tem os nossos sofrimentinhos, nossos sofrimentos lá que pra época é bastante. Adolescência, adulto, na velhice, então a gente não escapa disso, né? A gente tem que saber lidar com isso. Enfim, e ela acabou parando numa profissão de cuidadora, né, praticamente. Ela tomava conta de uma senhora idosa que tinha lá os, como é que eu posso falar? Tinha as limitações dela, né? Diziam que ela não conversava, que ela não falava nada. Mas essa moça que veio do interior, não diz o nome dela ali no, né, na história, ela, ela falou, não, vamos ver se não fala. Ela duvidou disso e começou a conversar, e a senhora reagiu. Então elas conversavam sim. E eu me identifiquei um pouquinho com essa moça, porque sabe quando eu falo pra vocês, não dá pra fazer, não é possível, não tem jeito, não sei o quê. Pelo menos tentar eu quero. Então assim, eu acho isso legal. Eu só vou saber se não vai dar certo se eu tentar. Então, achei bem legal e no caso dela deu certo. Então, ela começou a conversar com essa senhora e ela percebeu, né, que a senhora às vezes esquecia certas informações, ela não sabia certas informações dela mesma, não sabia a idade, né, ela não sabia certinho a idade que ela tinha. E às vezes ela perguntava essas questões para essa moça, né, essa cuidadora. E a cuidadora respondeu, uma parte que me chamou atenção foi que ela respondeu a idade certa da senhora, que era 91 anos, mas a senhora não aceitou essa idade. Aí ela entendeu que na verdade a senhora gostaria de ouvir que ela era mais nova, então ela dava a idade de às vezes de criança, 10, 12, no máximo 20 anos de idade para essa senhora. Dela, a senhora ficava mais feliz com isso. Então a senhora ia tendo várias perguntas assim para ela e também achava certas, assim, uma questão era do cachorro, né? Ela achava que o cachorrinho que estava na casa era uma menina, era uma criança. E a cuidadora, ela concordava com isso, porque ela via que a senhora ficava mais feliz. Então, resumindo, ela respondia o que a senhora gostaria de ouvir. Então, ela tentava responder e trazer felicidade para essa senhora através dessas mentirinhas. Então, é, uma frase que ficou bem marcante ali nessa história foi que mentira nem sempre é mentira de verdade. Aí o que acontece?
Essa frase já faz levantar questionamentos, né? Quem gosta de filosofia, quem gosta de refletir sobre a vida, já traz questionamentos e que a gente pode ir bem a fundo nesses questionamentos mais tarde, numa outra oportunidade.